Estamos de volta aqui para o segundo bloco com a Aline, hoje falando sobre liderança, propósito, serviço. E começamos falando um pouco sobre os desafios das mulheres liderar. Normalmente, mulheres, socialmente falando, são muito ensinadas a se submeter e pouco ensinada a liderança. E essa consciente de se submeter gera nelas uma conclusão que elas não nasceram para liderar. Então, para liderar, as mulheres pensam que precisam alcançar grandes postos, grandes títulos, e não é bem isso. Então, continua teu raciocínio aí. Meu raciocínio é, por exemplo, aquele... Como era o nome daquele... Me perguntei de novo. Jim Collins? Jimmy Carter? Jimmy Carter. Jimmy Carter, ele foi um grande presidente dos Estados Unidos. E ele ainda não faleceu, mas ele tem uma igreja pequena, onde a vida inteira ele pastoreia essas... Então, até hoje ele tem quase o quê? Ele tem 90 anos, 90 e poucos anos. 92. E ele ainda é professor de escola dominical. Ele ainda é professor de crianças numa igrejinha, numa cidadezinha. Então, eu percebo que toda pessoa, ela precisa desse lugar pequeno, onde ela se sente, assim, onde ela percebe o poder grandioso de Deus sendo efetivo em algo pequeno, né? Então, uma acredito que até... Né? Oi? É o senso comunitário. Isso. Então, acredito que até, vamos dizer, os grupos familiares, eles são uma tentativa, um exemplo de conseguir gerar isso nas pessoas. Então, acho que a gente precisa manter esses paradoxos na vida, sabe? Onde você é tão importante, às vezes, numa empresa, que você consegue sentar e tomar um café com o teu funcionário, né? Com a pessoa da limpeza, né? Às vezes, vamos dizer assim, você entrar nesses lugares paradoxos. Eu gosto muito disso porque você confronta toda a cultura atual, né? Você confronta aquilo que é tido como normal e tal. Eu acredito que isso está trazendo muito problema emocional, psicológico para muitas pessoas de sucesso, né? Elas não conseguem mais ser, vamos dizer, pequenas com os pequenos. Ela não consegue mais entrar em alguns contextos e acaba perdendo esse senso de comunidade. Eu sempre falo, né, que humildade não é a tua capacidade de saber se comportar sendo grande. A sua humildade é a tua capacidade de voltar a caber debaixo de qualquer pessoa, né? Acho que a humildade não funciona para quando você é pequeno na vida. A humildade, ela funciona e é necessário para quando você se torna muito gigante na vida, né? Uma pessoa humilde, ela, com todo o tamanho que ela tem, ela consegue ficar do tamanho de uma pessoa. Eu sempre falo que Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande que ele cabe dentro de alguém. Essa é a dimensão da grandeza de Deus. Tão grande que ele é, tão pequeno que ele consegue se fazer. E humildade é justamente isso. Tão grande que você consegue ser, independente do que você se tornou. Tão pequeno você consegue voltar a ser, lembrando de onde você saiu, lembrando de quem você era, né? Jimmy Carter é esse cara até hoje, né? É um cara que ele foi presidente, 42º presidente dos Estados Unidos, e nunca mudou quem ele realmente é, lá das fazendas de amendoim do pai dele, nos Estados Unidos. Mas é isso aí, Aline. Deixa eu dar um exemplo só. Quando a gente estava comemorando 7 anos de casado, a ideia era fazer uma viagem legal e tal. E a gente foi para uma conferência na Argentina. E a gente estava participando com todos os pastores e líderes. E a gente tinha reservado um hotel para um dia. E no outro dia a gente não tinha onde dormir. A gente não sabia onde a gente ia dormir. E a gente estava na escadaria da igreja na Argentina, Rei de Reis, né? Do Cláudio Freison, pastor Cláudio Freison.
E a gente sentou ali na escadaria e eu comecei a ficar nervosa, né? Porque eu tinha que levar minhas malas para algum lugar. E a gente tava com 2 malas gigantes sentadas na escadaria com aquela cara assim de, meu Deus, né? Onde a gente vai dormir essa noite? Porque se a gente entrasse pro culto, a gente já não poderia achar um lugar para dormir. Então a gente teria que decidir ali naquele momento onde a gente ia dormir. E aí chegou uma menina do grupo de serviço da igreja que estava sentadinha na escada e falou: ah, e aí, o que tá acontecendo e tal. Daí eu falei assim: não, é que a gente não tem onde dormir ainda. E dela assim: ah, sério, eu não acredito, vocês vão ter que dormir lá em casa. Porque o sonho da minha vida, quando a gente teve essa casa que a gente tá agora, eu sonhei que eu queria receber as pessoas e eu queria que e fosse pessoas de fora, eu queria receber essas pessoas. E a gente tava ali naquela escadaria pensando assim, né? E agora, né? Daí a gente pensou, não, tudo bem, a gente dorme na sua casa. Daí eu pensei, ah, depois a gente se vira, porque tinha mais uma noite, né, para achar um lugar para dormir. Então a gente estava nessa conferência a nível mundial acontecendo há alguns anos já. E depois do culto, acho que era lá por 8 horas da noite, eu não lembro o horário direito, tava a gente carregando malas pela rua, indo atrás de uma moça que era do grupo de serviço da igreja, vendo assim, onde é que a gente vai dormir, né? E a gente chegou lá, assim, era um cenário tipo de guerra, assim, onde a gente chegou para dormir. Para você ter uma noção, ela teve que tirar o lençol dela para dar um lençol pra gente para dormir. A gente era tudo chão batido. Quando eles viram a minha escova de dente, minha pasta de dente, eles queriam minha pasta de dente para ver se, nossa, essa pasta de dente que deixa com o dente branco. A gente chegou numa realidade assim, a cozinha era ao ar livre, fora. Assim, Não, era era um... zoado. Então, Esse é um lugar zoado. Nunca vou esquecer aquele sofá empoeirado que eu dormi. Meu Deus. acho que a gente dormiu até sem coberta. Acho que eles não tinham Dormi coberta. de roupa. Dormimos de roupa. E aí Deus começou a falar comigo sobre isso, né? Ó, uma noite anterior vocês estavam dormindo num hotel, querendo comemorar, né, 7 anos de casado. E hoje vocês estão na casa de uma pessoa do grupo de serviço aqui e sem brincadeira, eu tive que dar minha pasta de dente para eles, que eles queriam minha pasta de dente. Achavam que meu dente era branco por causa daquela pasta. Aí a caneca com os negócios boiando dentro. Hã? E a caneca que eles deram pra gente tomar o suco com os bagulho boiando dentro. Meu Deus. Ofereceram comida pra gente e tudo, né? Um dia antes a gente tava no centro de Buenos Aires, do lado do Café Tortoni, dormindo num hotel maravilhoso, café da manhã. Parecia um restaurante de Pinterest. Eu acho que esses paradoxos que a gente começa a não viver mais, eu acho que mostram assim, eu acho assim, eu gosto de perceber que eu ainda entro nessa realidade, que eu ainda caibo. Que Cristo, ele não tem dificuldade em nos ajudar a nos adaptar, a entrar nessas realidades e conseguir ser bênção. Então, a gente estava sendo resposta para uma menina que eu percebi, assim, que naquela igreja ela se sentia nada, assim, né? Tipo, ela se sentia o último esquecido dos moicanos, sei lá como é que é essa frase. Mas a hora que você fez aquilo que você fez, você levou ela, né? Não necessariamente você se sentiu algum líder ali. Mas eu pensei, naquela noite eu pensei, nossa, eu não quero perder essa capacidade de caber em qualquer lugar, sabe? Quando o Paulo fala, né? Me fiz isso para ganhar essas pessoas. Me fiz assim para ganhar essas pessoas. Eu acho que essa capacidade que um líder precisa muito ter é se fazer das diversas situações para ganhar essas pessoas, né, para Cristo e edificar. Um líder, ele deixa de ser líder quando ele perde a simplicidade, né? Eu conheço a história do Chick-fil-A. Chick-fil-A é uma rede de fast food nos Estados Unidos cujos donos são extremamente crentes, a tal ponto que nos domingos toda a rede é fechada, porque é dia do Senhor, é dia de igreja, é dia do descanso, enfim. E esses caras,
os funcionários sempre relatam que eles nunca entram num restaurante sem ir até a cozinha. E aí, por onde eles passam, assim, visitando os restaurantes franqueados, eles vão lá na cozinha, eles pegam na mão o hambúrguer, eles chamam pelo nome que está no crachá, cada funcionário, agradece os funcionários. Então, na verdade, quanto mais você sobe na liderança, mais você é tentado a perder a tua capacidade de ser simples. Ser simples é você dar teu telefone sem ser com cartãozinho. Né? Você pegar um papel, a caneta e escrever num papel, rasgar o guardanapo e entregar para a pessoa. Não, eu não trouxe meu cartão agora. Aí você fala, cara, mas você não pode passar teu telefone de outro jeito, assim? Você não trouxe o cartão, mas você não pode passar de outro jeito? Não, eu preciso ver na minha agenda. Liga e fala com a minha secretária. E de repente você começa a olhar pessoas assim que você fala, irmão, o que você está falando? Né? O que você está fazendo? Então, liderança definitivamente ela é ligada ao serviço, ela está ligada à simplicidade, ela está ligada à humildade. Né? Não tem como ser humilde e ser um grande líder. Não ser humilde. Sem humildade não existe liderança, existe sim gerenciamento, cuja base é a troca. Por isso que é fácil você ser empresário, dono de empresa, você fazer uma igreja rodar com 60 funcionários. Por quê? Porque as pessoas elas estão ali por causa de um salário, não por causa de você. E aí elas engolem o sapo atravessado, elas fazem o que foi mandado. Aonde existe interesse, não precisa de grandes líderes. Mas tira o interesse, tira o salário. Sobra quantas pessoas na sua corporação hoje? Tira o salário hoje, sobra quantos funcionários na sua igreja hoje, fazendo o que estão fazendo? E aí, na ausência do salário, só tem um jeito de fazer as pessoas servirem. É pela liderança. Por isso que a igreja é a maior indústria de líderes da história. Não existe nenhuma outra organização no mundo que levantou tantos líderes na história, senão a igreja de Jesus. Porque o fundamento da igreja de Jesus é servir. E Jesus ele falou muito claro, entre os governantes, quanto maior, o maior é o que manda. Mas entre vós não será assim. E aí Jesus fala assim, pelo contrário, aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. No reino de Deus, ser grande é crescer para baixo. Não é a dimensão que você é para cima. No reino de Deus, ser grande é a dimensão que você consegue ter raízes profundas para baixo. Onde ninguém enxerga, onde você faz e ninguém vê, onde você serve e ninguém vê. E eu gosto disso porque me fascina. Quanto maior o líder que você se torna, maior é o impacto das pequenas ações. Sabe aquela coisa assim, nossa, ele comeu aqui comigo. Ué, mas ele precisava comer. Não, mas ele sentou aqui na mesma mesa que eu. Tá, mas não tem nada demais nisso. E se os líderes descobrissem o tamanho dos grandes impactos através de pequenas atitudes, eles liderariam muito mais. Porque você não precisa parar com as pequenas atitudes para ser um grande líder. Então, essas pequenas atitudes, elas é a tua capacidade de viver uma vida ordinária, gerando resultados extraordinários. A tua vida sendo ordinária, ela gera resultados extraordinários. Você não fez nada com isso. A diferença é que você é líder e as pessoas não. Né? Então, por isso que a gente é agente de transformação social o tempo todo. Mas é isso aí. Considerações finais, que já deu a resenha aqui hoje. Então, eu estava pensando se liderança não é isso que a gente aparenta ser, que é serviço, então, na verdade, as mulheres elas não têm dificuldade de liderança. Eu acredito que elas têm dificuldade de propósito e mobilização. Então, elas têm dificuldade de enxergar um alvo em comum e pensar assim, ó, galera, precisamos chegar até lá. E eu acredito que é por causa de visão, né? Então, o que as mulheres talvez precisam é uma visão, e aí onde você tem uma visão clara, você tem a mobilização para chegar a algum ponto, e aí talvez isso, a dificuldade não está em liderança em si, né? Ok. Considerações finais? Mas acabei de falar.
Não, mas uma mensagem para eles. Eu acredito que a mensagem é assim, não deixe os rótulos das coisas pesarem sobre os teus ombros, né? Não deixe as coisas serem mais pesadas do que elas realmente são, né? Quando Cristo fala aqui, quando a Bíblia fala, né, que o jugo dele é suave e é leve, né? Tudo aquilo que você está entrando hoje na tua vida que não é suave e leve, precisa ressignificar. Às vezes não é nem mudar de posição, não é nem mudar do que você está fazendo, mas é ressignificar para que seja leve e suave. Então, uma das estratégias que talvez o diabo use é tornar tudo pesado, né? Tudo que é um privilégio de um cristão torna pesado, e aí você começa a assimilar as coisas que são de Deus, coisas difíceis, coisas complicadas, coisa que eu preciso fazer curso, porque senão eu não vou conseguir ir para frente, eu vou ter que fazer um curso de oratória, senão eu não vou conseguir pregar, e aí não conseguir falar, não vou conseguir transmitir. Todas essas outras coisas são acessórios, né? Então, às vezes eu acho que a gente foi impresso com muitos... Você só consegue ser isso quando você for isso, quando você isso, você... E aí a gente colocou muitos empecilhos para as pessoas. Isso, a gente condicionou elas. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, você foi chamado para fazer uma live, mas você aprendeu que numa live precisa estar maquiado, precisa estar com a roupa passada, precisa ter lavado o cabelo, precisa ter... Então, o que acontece? Toda vez que você for chamado para uma live e você não tiver nessa condição de maquiagem, de cabelo lavado, de não sei o que, você não vai fazer aquilo que às vezes você foi chamado para fazer e você vai estar boicotando um milagre, você vai estar boicotando algo que Deus queria fazer. Então, embora ser maquiado seja importante, lavar cabelo, às vezes você vai precisar fazer as coisas sem preparação, sem todos esses porquês que você colocou na sua mente. Então deixa Deus te usar nesses paradoxos, deixa Deus te colocar em lugares estratégicos e as suas pequenas ações, elas vão ser potencializadas. Muito bom. É interessante esse exemplo da live, né? Porque você se maqueia, faz tudo isso para estar numa live cujo propósito é o resultado de uma live. Mas quando você não está nessas condições, você está dizendo que a tua reputação daquilo que era para servir uma live é maior do que o resultado de uma live, porque você está negando gerar um resultado por uma condição que você não tem. Né? Então, a gente não pode deixar as condições serem maiores do que o resultado. Não, se o propósito é isso, cara, com reputação, sem reputação, com muito recurso, sem muito recurso, fazendo o ideal ou fazendo o trivial, a gente vai fazer. Por quê? Porque o fim é maior que tudo. O objetivo é maior que todo o processo. Né? Então, é bem isso aí mesmo. Lembra o seguinte, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus está falando o meu. Se ele está falando o meu, é porque ele está dizendo que existe o dos outros. Então, fuja de um fardo que não foi Jesus que colocou sobre você. Chute esse fardo. Quebre esse fardo. Né? Muitas pessoas vão querer colocar um fardo em você que não foi Jesus que colocou. É um patrão que colocou. É uma esposa que colocou. É um genro que colocou. É um funcionário que está colocando esse fardo. Meu, quebra. Chuta longe. O fardo que não é suave, o jugo que não é leve, não provém da fé, não vem de Jesus. Então, saia debaixo disso aí e viva nesse descanso. Vamos orar juntos. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida. Obrigado que tão cedo, tão rápido, tão claro, nós entendemos tantas coisas, Pai. E temos a vida inteira pela frente em aplicar e colher resultados extraordinários. Pai, eu oro, Senhor, para que mulheres e homens se levantem em serviço, não um serviço que o governo pode pagar alguém para fazer, mas em um serviço que é originado nas paixões, na vocação, nas visões que o Senhor imprimiu em cada um, Pai. Deus, serviços tão específicos que
Somente essas pessoas podem se levantar sendo respostas frente a essa necessidade social. Deus, nós não queremos ser negligentes no contexto que a gente vive. Por isso eu oro, levanta líderes em igrejas, levanta líderes em empresas, levanta líderes em cidades e bairros. Pai, todo líder se levantou em momentos de grandes necessidades. E eu oro para que o Senhor abra os olhos do teu povo, para que eles percebam necessidades que só eles têm a resposta. Necessidades sociais que o governo, que a saúde, que a política, que nem mesmo a riqueza podem suprir essas necessidades. Levanta a tua igreja para liderar de uma maneira única, exclusiva e uma maneira que somente a igreja, somente os teus filhos, aqueles que entenderam a dimensão do que é ser grande, quando a proporção é na dimensão do quanto servimos, nos levanta como líderes servidores, nos levanta como líderes que não estão preocupados com a dimensão da cadeira, ou com o peso do crachá, ou com o peso da caneta, mas líderes que estão preocupados com pessoas, líderes que estão preocupados com o momento histórico, líderes que estão antenados com o que o Senhor está por fazer nesses dias sobre a terra. Levanta homens e mulheres que não têm vergonha de liderar, homens e mulheres que não são negligentes nas obras que o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos nela. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês todos aqui, amigos, amigas de perto e de longe, aqueles que ficaram muito pouco ou nenhum tempo aqui. A Clarissa Noan de Orlando tá aqui. Deixa eu falar mais uma coisinha. Maurizão, meu amigão, tá aqui. Te amo, irmão. Você é um cara que me inspirou. Hoje não teve tomates. Quando você estava falando quando você estava orando, me veio a questão da Torre de Babel. Então, todos tinham um objetivo em comum e todos faziam parte do mesmo projeto, né? Então, eu acredito que eles erraram no objetivo, mas eles perceberam a capacidade que eles tinham nas mãos de construir algo grandioso, algo que quando eles se juntaram para fazer a mesma coisa. E ali eu percebi assim a questão de que todos se sentiram parte da construção da mesma coisa. E essa é a liderança, né? Liderança é você se sentir parte porque é simples, porque é fácil e é disponível. Então é só você pegar a enxada na mão, pegar o cimento, cada um faz um negocinho aqui. Mas esse sentimento de que a gente tá fazendo parte de uma construção importante, todos deviam ter, assim, sabe? E acho que quando alguns não se sentem assim, é que eles deixam de liderar e aí deixam de fazer parte do mistério. Amém, Jesus. Paz de Cristo. Pode ser laranja? Uma laranjinha? Canta então, canta. Que música? Eu tenho um amigo que me ama. Eu tenho um amigo que me ama, me ama. Meu Deus, vai ser feio assim. Até achar os dentes, ó. Meu. Quê? Vai ser feio assim, hein? É que o tomatinho deixa melhor. Beijo, meu doce. Beijo. Deus abençoe vocês, pessoal. Amanhã a gente tá de novo aqui. Eu tô tentando caçar gente baseado no assunto. Minhas lives aqui, elas são... eu não tenho um cronograma. Eu não tenho muito uma agenda de gente, porque eu gosto de ir fluindo baseado naquilo que Deus está falando aqui, aquilo que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vai estar amanhã novamente aqui. Beijo para vocês. Até!